Beatriz recusa o dinheiro de Juliano e decide enfrentar sua própria batalha, enquanto Clarice e Juliano tentam manipular seu destino. Mas quando Carmen revela um segredo capaz de mudar tudo, Beatriz se vê no centro de uma tempestade. O que acontece a seguir vai te deixar sem fôlego. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conte nos comentários: você teria a coragem de Beatriz? Beatriz caminha pelos corredores da mansão dos Alencar, o som dos seus passos ecoando em silêncio, como se cada batida de seus saltos fosse um lembrete do que ela estava prestes a fazer. O cheque de 200 mil cruzeiros está em suas mãos, mas sua expressão é de quem carrega um peso invisível. Juliano, à sua frente, observa-a com um olhar cheio de expectativa, quase como se acreditasse que um simples pedaço de papel fosse apagar todos os jogos sujos que ele orquestrou ao longo dos meses. Juliano diz, sua voz suave, mas com um tom de insistência que tenta encobrir a manipulação. Pegue o cheque. Não é só dinheiro. É um gesto de recomeço. Beatriz, no entanto, não se deixa levar. Ela olha para o cheque como se fosse uma armadilha disfarçada de oportunidade. A raiva, que fervia há tempos dentro de si, explode em palavras que ela mal consegue conter. Não, Juliano. Eu não quero seu dinheiro sujo, responde ela, com a voz firme, mas ao mesmo tempo carregada de uma dor que ele jamais entenderia. Não é assim que você vai me fazer voltar. Ele tenta dar um passo à frente, o olhar de quem se vê incapaz de entender como as coisas fugiram de seu controle. Eu estou te oferecendo o que você merece. Vamos esquecer tudo isso, ok? Eu perdoo a dívida, você desmente o que disse no programa, e a gente começa de novo. Ele faz um gesto com a mão, como se tudo pudesse ser resolvido com um movimento simples. Beatriz não se move, não desvia o olhar. Você quer que eu me rebaixe, Juliano? Não sou sua marionete, não sou a garota que você pode manipular a qualquer hora. A recusa está estampada em cada palavra, e o silêncio que se segue é pesado, cortante, como se ela estivesse dizendo mais do que palavras poderiam traduzir. Ela sente naquele momento que a única forma de se libertar de tudo isso é não ceder à sua oferta. O cheque, com seu valor exorbitante, não vale a prisão emocional que ele tenta impor. Então, com um gesto decidido, Beatriz simplesmente recusa, empurrando o papel para ele, como quem devolve uma mentira com mais força do que qualquer argumento. Eu não preciso disso, ela afirma sem hesitar. Nunca fui sua, nem do seu dinheiro. Juliano fica parado, a mão estendida, o cheque ainda no ar, e por um breve segundo, o mundo parece ter parado ao redor deles. A tensão é palpável, e Beatriz sente a vitória se formando dentro de si, ainda que o preço de cada passo tenha sido imenso. Ela vira as costas, e ao se afastar, sente que finalmente a escolha de não ser submissa a ele foi feita. Mas o peso do gesto ainda não se dissipou, e enquanto ela sai da sala, a pergunta persiste. O que ele fará agora? Clarice anda de um lado para o outro na sala, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto ela segura o telefone, a conversa com Juliano ainda fresca em sua mente. Ele a acusara de ser irresponsável, de não entender o que estava acontecendo entre ele e Beatriz. E agora, essa história da multa, essa história de Beatriz, quebrar o contrato. Cada palavra de Juliano reverbera nela como uma lâmina afiada, cada acusação cortando mais fundo. Ela suspira, tentando se acalmar, mas a frustração cresce. Não posso acreditar nisso, murmura Clarice em voz baixa para si mesma enquanto deixa o telefone cair sobre a mesa. Ele simplesmente fez isso? Ela se vira, caminhando até a janela, o olhar perdido no horizonte, como se buscasse respostas nas ruas movimentadas. O peso da revelação a sufoca. Juliano, seu marido, a quem ela sempre considerou seu parceiro, agora estava tornando a vida de Beatriz um pesadelo,
e tudo para se vingar. A esposa já não sabe mais como lidar com a situação. O que ela poderia fazer agora? A dor da traição está ali, nítida, em cada pensamento que passa por sua cabeça. Eu não consigo, ela diz, sua voz quebrando com a tensão. Eu não posso mais continuar com isso. Não posso. O telefone vibra novamente. Clarice pega-o com uma rapidez quase automática. Ela o observa por alguns segundos, sem saber se deve atender ou não. Então, com um suspiro profundo, ela aperta o botão para rejeitar a chamada. A decisão já está tomada. Ela não quer mais saber, não quer mais tentar. Esse casamento que já estava frágil, agora se quebra de vez. Com os olhos marejados, Clarice olha para o relógio na parede. Os minutos parecem passar em câmera lenta, mas, apesar disso, ela sabe que tem que agir. Algo dentro de si grita por mudança, por um passo em direção à sua própria liberdade. E em um suspiro profundo, ela fala, como se para si mesma: "Vou dar um tempo. Eu preciso disso." Ela sai da sala, sem olhar para trás, o peso de sua decisão ecoando em cada passo que dá. Não há mais volta agora, ela sabe. E enquanto cruza o corredor, sente-se leve e, ao mesmo tempo, imensamente solitária. O que a espera fora da mansão? O que mais Juliano vai fazer para reverter a situação? E Juliano se encontra no escritório da mansão, seus dedos passando nervosamente pelos papéis sobre a mesa. Mas sua mente está em outro lugar, fixada apenas em uma coisa: Beatriz. A ideia de perder o controle sobre ela, de ser visto como fraco, a irrita mais do que qualquer outra coisa. A recusa dela ao cheque foi uma humilhação pública e ele não pode, de forma alguma, permitir que isso se concretize. Eu não posso deixar ela escapar assim, murmura, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ela tem que voltar. Eu vou fazer ela voltar. Ele se levanta, os olhos brilhando com uma determinação obsessiva. O cheque é a chave. Se ela não quiser o dinheiro, que seja, mas vou fazer ela aceitar. Vou fazer Clarice pedir. Ele sai do escritório apressado, sem perceber que sua pressa está transformando cada movimento em um ato de desespero. Quando chega à casa de Maria Eduarda, onde Beatriz se hospedou temporariamente, Juliano já sente a tensão em seu peito. Ele tem um único objetivo: convencer a modelo de que tudo o que ele está fazendo é por uma chance de reconciliação. Ao chegar na entrada da pensão, ele se vê com a cara de quem já sabe que está no fundo do poço e ainda assim não vê outra saída. Beatriz o observa da janela antes de abrir a porta, os olhos fixos nele, sem surpresas. A frieza dela o atinge como um golpe direto no estômago. "Você não entende, Juliano," ela diz calmamente, antes mesmo de ele pronunciar uma palavra. "Não adianta tentar me comprar com esse dinheiro. Eu já tomei minha decisão." Ele ergue o cheque, o papel ainda amassado pela pressão da sua mão, e tenta se aproximar, tentando controlar sua frustração. "Beatriz, por favor, é um pedido de Clarice. Não é sobre mim, é sobre a nossa família, nossa história. Isso pode consertar tudo. Vai acabar com essa tensão entre nós. Aceite." Beatriz dá um passo atrás, a expressão inabalável. "Sua história já está acabada, Juliano. Não quero mais saber de nada que venha de você." Ela cruza os braços, como se estivesse se protegendo não apenas do homem à sua frente, mas do próprio peso da situação. "E Clarice não tem nada a ver com isso. Nem ela pode te salvar agora." O silêncio que se segue é desconcertante. Juliano, sem palavras, tenta ainda assim pressioná-la, insistindo, quase implorando. "Mas você precisa, Beatriz. Isso é uma oportunidade para resolver tudo, para deixarmos o passado para trás." Sua voz falha, a frustração se tornando visível a cada sílaba. Mas Beatriz não cede. Ela olha para o cheque, depois para ele, com a sensação de estar vendo um homem que nunca soubera o que é perder o controle.
Não vou voltar, Juliano. Não vou aceitar mais nada de você. Não tem mais nada entre nós. Juliano hesita, mas sem saber o que fazer, começa a recuar. Ela ainda está de costas, mas seus olhos se fixam no cheque, que agora parece um peso morto em sua mão. A frieza dela é como uma parede, e ele, apesar de sua arrogância, sente a impotência invadir seus sentidos. Isso não vai ficar assim, ele murmura com raiva, já se afastando, suas palavras ecoando na pequena sala. Ela o observa ir embora, mas no fundo, sente uma inquietação. Algo grande está prestes a acontecer, e ela ainda não sabe o que será. Beatriz, com o coração pesado, caminha pelo corredor estreito da mansão dos Alencar. Cada passo soa mais forte do que o anterior, como se o peso das escolhas que está fazendo a arrastasse para um abismo sem fim. Ela sabe que Juliano não desistirá tão fácil e que a tensão entre ela e sua mãe, Clarice, é só o começo de um jogo que ela não quer mais participar. Mas agora há algo maior em jogo. Ela entra na sala de estar, onde a atmosfera parece densa, o ar quente e carregado, com o silêncio de um drama que se desenrola. Ao olhar para Clarice, que está sentada no sofá, Beatriz percebe a expressão tensa da mulher, como se ela estivesse à espera de um confronto. A conversa inevitável já estava prestes a acontecer, e ambas sabiam disso. Clarice a observa, mas o olhar da filha é firme, intransigente. Você não vai me convencer a aceitar isso, mãe, diz Beatriz com a voz baixa, mas cheia de firmeza, quase como um aviso. Juliano pode até tentar de novo, mas eu não vou ceder. Não importa o que ele faça. Clarice a encara, os olhos carregados de um misto de decepção e preocupação. Não é só sobre Juliano, Beatriz. Ele fez o que fez, e você não pode ignorar o fato de que isso está afetando a todos. E esse dinheiro, você sabe o que ele poderia fazer por nós. Beatriz balança a cabeça, sentindo uma onda de raiva tomar conta de si. Não estou interessada no que Juliano acha que pode fazer por nós, mãe. Esse dinheiro não é a solução para os nossos problemas. Nunca foi. Ela solta uma risada amarga. E eu não vou ser parte disso. Não vou me sujeitar a mais manipulação. Clarice, irritada, se levanta, caminhando em direção à filha com passos rápidos. Mas você está sendo orgulhosa, Beatriz. Está deixando sua raiva falar mais alto do que a razão. Esse dinheiro poderia mudar nossa vida. Você está dizendo que não quer isso? Beatriz dá um passo para trás, o olhar vazio de emoção. Eu não preciso do dinheiro dele, mãe. O que eu preciso é da minha liberdade, da minha verdade. E isso eu não vou vender por nada. O silêncio entre elas cresce, tenso, como uma corda prestes a arrebentar. Clarice respira fundo, tentando entender, mas algo dentro dela já sabe que não há mais volta. Sua filha não está mais disposta a viver sob o domínio de Juliano, e isso a faz se questionar. Será que, no fim das contas, o orgulho de Beatriz está realmente impedindo que ela veja a solução diante dos olhos? Beatriz se vira, sem esperar pela resposta da mãe, sentindo-se como se estivesse andando em um campo minado, onde qualquer passo poderia ser fatal. Mas ela já não se importa. Seu caminho agora é claro, apesar da incerteza de como tudo vai terminar. Ela escuta o som da porta se fechando atrás de si. Um barulho que ecoa em sua mente como o prenúncio de algo ainda maior. Algo que está além do alcance de suas mãos, mas que está prestes a acontecer. Beatriz desce as escadas da pensão, o som dos degraus ecoando de forma estranha, como se cada passo a levasse para longe de tudo o que conhecia. O cheque que ela recusara ainda pesa em sua mente, e o peso da sua decisão parece crescer a cada segundo. Ao entrar na sala, ela vê Beto sentado na mesa, seus olhos atentos a tudo, como se estivesse esperando que ela falasse primeiro. Eu não aceitei Beto, ela diz, sua voz baixa, quase hesitante. Não aceito esse dinheiro. Não quero mais nada que venha de Juliano. Beto a observa,
os olhos penetrantes, como se ele fosse capaz de ver além das palavras, das defesas que ela construiu. Você sabe que isso poderia resolver muitas coisas, Beatriz. O que está acontecendo entre você e sua mãe? As coisas estão complicadas. Beatriz suspira, mas o que quer que seja que ela tenha a dizer, ela sabe que não será fácil. Eu não posso simplesmente aceitar. Não posso ser comprada por ele, por esse dinheiro sujo. Não é isso que eu sou. Ela se aproxima da janela, o vento suave acariciando seu rosto, enquanto observa a rua movimentada. Juliano pode tentar de tudo, mas eu sei o que está por trás de tudo isso. Ele quer me controlar, fazer com que eu aceite sua versão das coisas. Mas eu não vou me submeter mais. Não vou me deixar envolver por ele. Beto se aproxima, tocando levemente seu ombro, tentando acalmá-la. Mas ele sabe que não é fácil. Eu entendo, Beatriz, mas eu só espero que você tenha certeza do que está fazendo. Juliano não vai parar. Ele vai tentar a todo custo que você mude de ideia. Ela vira para ele, a expressão no rosto determinada. Eu não vou mudar. Eu sei o que ele é capaz de fazer, mas isso não vai me deter. Não mais. A conversa parece terminar ali, mas Beatriz sente que algo ainda está no ar. Uma tensão crescente, algo que ela ainda não pode identificar. No fundo, ela sente que a batalha está longe de terminar. Juliano ainda está jogando suas cartas e ela sabe que ele não vai parar até conseguir o que quer. Mas ela também sabe que não há mais espaço para voltas atrás. Beatriz olha para a carta em suas mãos, as palavras ali, corta o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Ela hesita por um momento, sabendo que o que quer que esteja por trás dessa mensagem mudará tudo mais uma vez. O texto é claro e direto. Sua avó precisa de você. Não há mais tempo. O peso das palavras a atinge com força. Carmen, sua avó, sempre fora uma figura sólida em sua vida, o alicerce em meio a tantos desmoronamentos. Mas agora, o que poderia ser tão urgente a ponto de precisar de sua ajuda imediatamente? Beatriz aperta os lábios, forçando-se a manter a calma, mesmo sabendo que a situação está prestes a ficar ainda mais complicada. Ela olha para Beto, que agora está de pé, observando-a com a preocupação visível em seu olhar. Eu já vou, Beto, ela diz, a voz grave. Minha avó, ela não me explicou, mas é sério. Preciso ir até ela. Beto balança a cabeça, entendendo o impulso dela, mas também preocupado. Eu vou com você, Beatriz. Não importa o que seja, você não vai ficar sozinha nisso. Mas enquanto diz isso, o medo de que o futuro de ambos esteja prestes a ser moldado por uma decisão ainda por tomar paira sobre eles como uma sombra crescente. Beatriz hesita, o coração apertado. Eu não sei se é uma boa ideia, Beto. As coisas estão muito complicadas com Juliano e minha mãe. Não quero colocar mais ninguém em perigo. Ele a encara, sua expressão firme. Não há perigo maior do que ficar parada, esperando o pior acontecer. E você sabe que não pode enfrentar tudo sozinha. Com um suspiro, ela se vira e começa a caminhar até a porta. O medo e a incerteza começa a tomar conta dela. Mas uma parte de si sabe que esse é o momento de agir. O momento de enfrentar tudo o que foi construído até agora e descobrir o que está realmente por trás dessa mensagem de sua avó. Assim que Beatriz sai para a noite, o vento frio corta sua pele. Mas há algo no ar que a faz se sentir mais alerta, mais viva, como se cada passo estivesse levando-a para uma revelação que ela não pode mais evitar. No fundo, ela sabe que nada será como antes. O que Carmen deseja tem o poder de mudar tudo. Mas o que é essa mudança? O que mais ela descobrirá e até onde estará disposta a chegar para proteger aqueles que ama? Clique no gostei e até o próximo vídeo.